Gente, no início do programa a gente relatou para vocês de uma reunião que estava acontecendo em Paris entre Israel, Estados Unidos, Catar, Egito, para tentar de alguma forma uma trégua na guerra lá na faixa de Gaza, né, Kawaguchi? A reunião terminou e o parecer por parte de Israel é de que a reunião teria sido muito construtiva. Eles ficaram de se reunir daqui a 15 dias novamente, ou seja, ao que parece inicialmente aí depois dessa reunião, este primeiro encontro, a gente pode ter um cessar-fogo em breve. É isso que o próprio Estado de Israel está dizendo. Eu queria um panorama do que a gente pode esperar nos próximos dias, Kawaguchi. Eu acho que o que estava em discussão era você ter a liberação total dos reféns, de todos os reféns que estão sendo mantidos pelo Hamas e até eventualmente restos mortais de alguns que tenham morrido em cativeiro. Em troca, primeiro falava-se da paralisação por alguns meses aí do conflito, que seria uma forma de reestruturar ali a região de Gaza. Eu acho que faz sentido, eu acho que nenhuma guerra você consegue resolver ela completamente no campo de batalha. O que Israel vai querer fazer? Vai querer bombardear todas as cidades? Não vai resolver o problema do Hamas. Eles podem diminuir a capacidade do Hamas de fazer ataques, mas não vai resolver completamente. Então toda guerra ela termina numa solução diplomática. É isso que todo mundo está querendo. Só que aparentemente, enquanto não houver uma solução de toda a arquitetura de segurança ali do Oriente Médio, principalmente em relação à questão dos palestinos, não vai ter uma paz duradoura. Ou seja, se Israel e o seu aliado, Estados Unidos, não chegarem a uma conclusão que deve haver, por exemplo, uma solução de 2 estados, num estado palestino que consiga coexistir com o Estado israelense, essa questão vai persistir, essa guerra vai persistir, ela vai recomeçar lá na frente. O que foi o grande ganho do Hamas com esses ataques? Ela conseguiu trazer a questão palestina, que estava um pouco morna, ninguém estava discutindo, conseguiu trazer de volta ao debate mundial. Então acho que dificilmente vai se chegar aí a um cessar-fogo ou até a uma paz duradoura, enquanto você não conseguir resolver essa arquitetura de segurança da região, ou seja, enquanto a Palestina não ter também não entender que teve o seu direito também atendido. Tem que ter uma solução de meio termo. É assim que as guerras terminam, né? E é do interesse do Biden agora, de alguma forma, mostrar que fez alguma coisa, né, Acácio? Mais do que interesse é uma necessidade, porque nós falamos aqui no começo a questão de Israel, a questão da faixa de Gaza, e especialmente o que os Estados Unidos têm custeado, o dinheiro que os Estados Unidos têm gasto lá, atrapalham e muito os planos de reeleição do Biden. Então há o interesse dos Estados Unidos e os Estados Unidos farão o possível para solucionarem isso o quanto antes. E o Kawaguchi tem todo o acerto quando ele diz que mais do que cessar fogo, há necessidade de nós encontrarmos uma solução para aquele território como um todo. Se a gestão será feita pelos palestinos, se a gestão da faixa de Gaza será feita em conjunto com Israel e palestinos, essa é a maior complexidade. Este é o maior problema que se tem à mesa. Fala, Diogo. Então, aí me veio uma questão. Gostaria até de ouvir um pouco mais sobre isso. Me parece que nessa reunião, que caminhou muito bem, que teve os países árabes tidos como mais moderados, talvez tenha sido o início de um entendimento para que haja uma administração da Cisjordânia por parte dos países árabes considerados mais moderados, inclusive com a participação de Israel de alguma maneira, que, ao meu ver, que não sou especialista no assunto de forma alguma, ao meu ver, parece das melhores soluções. Pode ser isso? Israel queria isso. Na verdade, Israel queria uma coalizão, ou seja, que os países árabes se juntassem e tivesse também lá no meio os Estados Unidos para chegar a uma solução conjunta. Então isso é o que realmente estava ganhando muita força dentro de Israel. O que a gente não sabe é se a parte mais linha dura ali dos israelenses vão aceitar isso, principalmente depois de todos os atos de terrorismo e toda a barbaridade que aconteceu no dia 7 de outubro. É interessante para o Netanyahu continuar também esse processo? Ele tem fôlego para continuar isso? Acho que esse é o questionamento, né? O Netanyahu está muito enfraquecido
e questionado em sua capacidade desde o ataque, né? Vale lembrar que a principal plataforma do Netanyahu era a segurança nacional e desde os ataques do dia 7 de outubro, muitos setores da sociedade israelense que já vinha dividida antes do conflito em função do projeto de Netanyahu de alterações do funcionamento da Suprema Corte israelense, muitos setores da sociedade passaram a questionar a capacidade dele de cumprir a sua principal promessa. E não foram poucos os israelenses que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui na Jovem Pan ao longo desse conflito que disseram que, olha, a democracia, a sociedade israelense certamente vai cobrar a conta do Netanyahu assim que esse conflito for resolvido. Então, há uma coalizão automática para o enfrentamento necessário em resposta aos atentados, mas a conta política do Netanyahu vai chegar. Mano, eu deixo aqui uma outra pergunta. A gente sabe que toda guerra, quando termina, sempre tem um ou mais heróis, né? No caso da Segunda Guerra, foi sem dúvida Winston Churchill. Essa guerra, se ela se resolver a partir dessas negociações, ela vai ter algum herói do lado israelense. Quem será ele, se não o próprio Netanyahu? Mas o Netanyahu foi o causador da guerra interpretação de muitos israelenses ao falhar em sua política de segurança. Internamente tem uma unidade, né? Mas é o que eu estou dizendo, é uma unidade muito frágil, porque é exclusivamente em torno da necessidade de defesa na guerra. Mas quem começou a guerra foi o Hamas, né, gente? Vamos colocar, quem começou, quem atacou foi o Hamas, vamos deixar isso claro. E essa reunião atende um grande problema de Israel, porque Israel também estava chegando no seu limite de imagem, Sim. E muito porque ele também Israel não sabia o que fazer com a faixa de Gaza. PP, não, eu preciso deixar o PP fechar. Vamos lá. Só um minuto, 30 segundos, PP. Mas essa é a questão, assim, Wilson, na minha opinião, assim, o grande problema dessa guerra, nessa fase atual, é que já não sabe o que fazer com a faixa de Gaza. Então, até que o Galán falou no começo da guerra que a última fase da guerra seria a implantação do novo sistema de segurança na faixa de Gaza. E o novo sistema de segurança na faixa de Gaza, ninguém sabe o que é, como vai ser implementado, porque o objetivo de Israel, parte dele, que foi diminuir a força do Hamas, ela conseguiu. A outra parte da guerra, que era retornar com os reféns, ainda não conseguiu. Então, se eles souberem exatamente o que fazer com a faixa de Gaza, como que vai implementar o sistema de segurança e recuperar os reféns, essa guerra já acabou.